Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje a linguagem das tirinhas. Vamos ao tema da aula, a linguagem verbal e a não verbal e os recursos linguísticos, habilidades do currículo. Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa em diferentes gêneros. E a outra, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia. Bom dia, alunos. Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Bora lá começar a nossa aula. Objetivos da aula na tela. Identificar o modo de uso da tirinha como recurso para produzir efeitos de sentidos em um texto e perceber as inferências como recursos na construção, deconstrução de sentido nas tirinhas de humor. Então, hoje a gente vai aprofundar ainda, a gente viu algumas tirinhas na aula passada, né? De uma forma geral, entramos aí na temática das variantes linguísticas e a gente ainda está nessa temática. Vamos aí umas 6 aulas. Essa é a segunda aula, certo? Aí, para nossa acolhida, pode abrir o chat. Tem uma pergunta. Andréia, você gosta de trabalhar com tirinhas na sala de aula? Eu gosto. Uhum. E aqui no CMSP, que a gente caça várias, né? Várias vezes a gente trabalha com tirinha, né? Várias vezes, porque é um jeito simples, assim, na verdade. Não é nem que é simples, eu acho que o aluno se identifica. Vou falar mais nada, vou deixar vocês falarem, na verdade. Você, professor, gosta de trabalhar com tirinhas? Por quê? Se sim ou não, tá? E o aluno, você gosta de ler tirinhas? E aí eu quero saber da parte deles também. Quem conseguir coletar a resposta, coloca aqui, tá bom? 2 minutinhos. Muitas respostas. Estou gostando de ver participação de professor e até de aluno. Muito bem. E aí, Déia? Bom, a gente tem, a professora Cíntia falou que gosta muito de trabalhar com textos multimodais, né? Que é o caso da tirinha. A Pro Renata falou que sim, ensinar linguagem verbal e a linguagem não verbal. A Pro Rosana, sim, é divertido e se aprende muito. Agora, o aluno, a Pro Vanessa colocou do aluno João Pedro. Adoro ler e desenhar, por isso adoro tirinhas. Já, quem sabe aí não pode ser alguém, hoje a gente vai falar disso, né? Alguém que vai criar tirinhas. Sim, aí tem a Pro Nadir colocou a resposta do João. Adoro tirinhas, é bem mais divertido.
Pro Marcelo colocou da Isabelle Dias. Amo ler tirinhas. Aluno Cauã da Proeli. Do Proelias, perdão. Sim, gosto de ler tirinhas. Muitos alunos gostam, né? Porque o que eu vi aqui, o aluno Felipe, você respondeu essa já? Não. Gosto de ler tirinhas sim, porque é legal e divertido. Escola Maria Angélica. Pro Essa eu Maria não tinha Alda. falado. Uhum. Tem vários aqui falando. E o interessante é que muitos professores falaram que é uma forma lúdica de se ensinar. Exatamente isso. Então, assim, você tenta trabalhar com a proximidade deles. Eles, inclusive, mencionaram tirinhas que são mais conhecidas e na sala de aula a gente tem total liberdade para usar, que são as tirinhas do Maurício de Souza, da Mafalda, do Calvin. Aqui é um pouco mais complicado, porque tem a questão de direitos autorais e tal. Mas não é impossível, né? A gente até já trabalhou algumas do Calvin. Inclusive, morreu aí o nosso criador da Mafalda, né? Há umas 3 semanas, por aí. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas acho interessante que a maioria gosta mesmo de trabalhar tirinha. Legal. Então, hoje a gente vai focar nisso, certo? Pode colocar na tela aí. Nesta aula, continuaremos com a leitura de tirinhas de humor, a fim de analisar outras situações em que a língua portuguesa é utilizada de modos diferentes. Assim, você poderá aprender um pouco mais sobre aspectos relacionados aos contextos de uso da língua, analisando e inferindo os efeitos de sentido decorrentes das escolhas de vocabulário e de outros recursos linguísticos. Então, a gente vai analisar bem a fala das personagens, né? Por que esse vocabulário, a escolha do léxico foi utilizada aí. Então, temos a primeira tirinha. Pode colocar na tela. Tio, me dá um autógrafo? Aí, deixa eu tentar colocar aqui maiorzinho pra gente, porque do jeito que tá na tela eu não consigo ler. Você consegue, André? Tá pequenininho Tá mesmo. pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Pior que a internet tá bem em cima do trem aqui. Ai, deixa eu ver. Deixa eu tentar clicar aqui. Não tá saindo essa rede da internet. Que ótimo. Deixa eu diminuir a tela, tirar daqui. Aí, quem sabe eu consigo dar uma ampliada. Não tô conseguindo ampliar muito, não. Quer que eu leia para você? Você tá conseguindo daí? Uhum. Você faz o menininho e eu faço o homem grilo. Tá. Ei, tio, me dá um autógrafo? Mas é claro. Oba, estou ficando famoso. Olha, mãe, consegui um autógrafo do Chapolin Colorado. E aí acaba a nossa tirinha. E a cara dele, tá? Chapolin Colorado. Normalmente a gente faz o quê? A gente foca em analisar a tirinha, analisar as personagens e tudo, mas hoje a gente vai fazer isso por partes. Mas já temos um teor cômico aí. Chapolin Colorado. Nós, professores, vamos conhecer bem. Talvez os alunos, eu acho que também, né? Eles curtem Chaves ainda, Chapolin Colorado. Acho que deu tempo para essa turma ainda. Acho que deu, né? Os novos, talvez essa tirinha aí não se encaixe mais, porque eu ia falar, quem? Chapolin Colorado não vai fazer sentido algum. Mas vamos lá para a nossa tirinha analisando aí. Você já leu outras tirinhas da personagem Homem Grilo? Porque, como a gente mencionou aqui, a Mafalda, o Calvin, aí temos os personagens da Turma da Mônica, esse daqui é o Homem Grilo, certo? Não é o Chapolin Colorado. Tem as anteninhas, mas não é. E você sabe algo sobre? Então, assim, professor, você já leu alguma coisa sobre? Sabe? Aluno. E você? Porque aluno, às vezes, está muito mais ligado nesse meio que a gente. A gente está achando que está trazendo algo novo e ele já conhece há muito tempo. E 2, conhece Cadu Simões, o autor da tirinha? Então, já estou dando uma primeira dica aí. Quem escreve essa tirinha aí, o nome do autor é Cadu Simões. E aí eu vou dar 1 ou 2 minutinhos, dependendo de como sobe o chat, para vocês responderem, tá bom?
Ideia. Olha, várias pessoas estão dizendo que não conhecem o Simões, né? Mas eu tenho aqui a professora Cássia disse, ele é de Osasco, roteirista e historiador. Então a Procássia está por dentro. Sim, até estava comentando com a Andréia aqui, né? Quem talvez aí seja de Osasco pode conhecer. Tem um aluno que disse que conhecia, 2 alunos, ó, o Rian e o Lucas Mateus, disse que sim para ambas as perguntas. Então já viu aí a tirinha do Homem Grilo, porque em Osasco é famosa essa tirinha aí, e o Cadu Simões também, tá? E aí alguém colocou aqui, ó, pro Margarete. É um quadrinista e fundador do coletivo de quadrinhos independentes. Exatamente. Temos muitos aí que estão crescendo, graças a Deus, né? Já ouvi falar, pro Marcela disse que é a Isabelle Dias, pro Marcelo. Já ouvi falar, mas nunca pesquisei. Deixa eu ver quem mais. A Procássia acrescentou depois que o Homem Grilo é uma paródia dos super-heróis, né? Isso, Pro, exatamente. Temos alguns aqui que ouviram e a maioria não. Eu também, para ser bem honesta, eu nunca tinha ouvido falar, né? Só que quando apareceu essa tirinha, normalmente a gente vai pesquisar. Então, qual é quem criou, né? Será que tem outra tirinha? Será que a gente consegue usar? Tem outra possibilidade? E a gente vai pesquisar, e foi isso que eu fiz. Então, é o seguinte, Cadu Simões, pode colocar na tela. É natural de Osasco. Então, quem é de Osasco aí, hein, povo? Pode ser que conheça. Município de São Paulo. É historiador por formação e roteirista por insistência. Então, é aquilo. A gente, às vezes, gosta muito de fazer alguma coisa e insiste, tenta, até que a gente se apropria mesmo dessa função, né? Em 2000, começou a fazer quadrinhos publicados principalmente na internet, mas também realizou publicações impressas. Porque lá no ano 2000, vamos combinar, a internet não era o boom que é hoje. Não era mesmo. Há 20 anos atrás, gente, a internet era aquela que subia, você lembra, Andréia? Fazendo aquele barulhinho discando. Então, o que ele fazia? Ele imprimia e deixava os quadrinhos dele nos locais lá em Osasco. Então, nas padarias, mercados, enfim, eu acho que até poste, não vou afirmar isso, mas antigamente tinha, né? Depois que veio essa lei aí que não pode mais colocar essas publicações. Então, temos já mais uma informação. Seu primeiro trabalho, e o mais conhecido é o Homem Grilo, cujas histórias são paródias do universo dos super-heróis, que alguma professora mencionou. Mundo este que agrada grande parte dos jovens e dos adultos. Então, assim, nos anos 2000, a gente não tinha esse boom que a gente tem hoje da Marvel e da CDC, por exemplo, né? Hoje a gente tem, então todo mundo gosta muito de super-herói. Temos esse mundo aí, temos uma feira que gira em torno disso. Nos anos 2000, não me lembro tanto da gente ser tão apegado em relação a isso. Aí, continuando. O Homem Grilo, pode colocar na tela, fica melhor para eu ler aqui nessa TV. Aê, obrigada. Foi criado por Cadu Simões, como já sabemos, e a parte visual foi desenvolvida por Ricardo Marcelino. É importante a gente mencionar também, porque assim, a parte visual, a pessoa que desenvolve o site, que de repente desenha também, que ajuda a criar, né? Porque, gente, criar uma tirinha não é simples. É simples, Andréia? Não, claro que não. Eu tentei adaptar uma tirinha aí na internet, vocês vão ver uma aula. Não é muito simples, porque tem que ter o teor cômico, irônico, a escolha das palavras, que sim vai dizer alguma coisa, e as imagens. Então, lembra que a gente falou na aula passada, a linguagem verbal e não verbal tem que estar junto, realmente, porque independente não faz sentido numa tirinha, tá? O herói principal aí, defensor de Osasco City, é uma versão megalópole da cidade de Osasco. Então, ele defende Osasco City, igual aquela personagem lá que nós temos, é o Batman, né? Qual que é o lugar que o Batman defende? Qual que é o lugar, gente, que o Batman defende? Gotham City. Exatamente. Então, temos Osasco City ali. Ele já fez uma cópiazinha, né? Município de São Paulo. O super-herói ganhou seus poderes ao ser mordido por um grilo radioativo e receber habilidades proporcionais a desse inseto. E aí, algo familiar para vocês? Porque temos uma personagem que foi mordida aí, né? Que foi o Homem-Aranha, pela aranha. E aí ele passou a ter esses poderes, aí desenvolveu os poderes da aranha. Então, o Homem-Grilo também. Então, repare que ele faz várias intertextualidades com outros personagens que já existem do mundo dos super-heróis que os alunos curtem. Então, quem sabe tem tudo para ser um quadrinho aí para se expandir, uma tirinha, tá? Assim, começou a combater o crime na cidade de Osasco e travar muitas batalhas.
Então, falamos um pouquinho aí sobre o homem grilo, sobre o Cadu, para a gente conhecer mais a fundo, né? Porque eu acho que é importante a gente também conhecer. Aí, seguinte, voltando à tirinha, pode pôr na tela. Temos uma atividade agora. Aí a mesma tirinha, tá? Tio me dá um autógrafo, claro, né? Tô ficando famoso e no final ele agradece lá que ele ganhou o autógrafo do Chapolin Colorado. Quem são as personagens da tirinha? 2. Em que ambiente ocorre a história? E 3. Por que se pede um autógrafo a alguém? Eu gostaria muito que os alunos tentassem responder essas aqui. Então, o professor conseguir coletar aí as respostas dos alunos, coloca aqui para a gente, porque eles adoram quando a gente menciona o nome deles. A gente tem que realmente incentivá-los, né? Mudou um pouco o jeito do chat, mas eles estão aqui ainda, eles estão assistindo as aulas, eu estou de olho em vocês, meus amores. Então, bora lá correr para tentar pegar essas respostas, tá? 2 minutinhos. A ideia, temos resposta de alunos, Temos muito sim. bem. Para o Evelyn colocou a resposta da Yasmin. Homem grilo, ela colocou do menino, mas eu entendi. Homem grilo e menino, deve ser um erro aí de digitação. A Provanessa colocou a segunda e a terceira, e foi a Júlia que respondeu. Então, cidade grande, Osasco, na 2, e na terceira, autógrafo pedimos para famosos de que gostamos. Muito bem. O que mais? Aí temos a aluna Heloísa, da ProRose. As personagens da tirinha são o homem grilo e o menino, né? Uns respondem uma só, outras respondem 3, com o que for aí. A Pro Cristina, Yuri e Júlia, porque você é muito fã dela, da pessoa, né? E quer guardar de recordação, por isso que pede o autógrafo. Tem mais alguma ideia? Tem. Pro Darcy, Ana Clara, cidade de Osasco, a 2. A Pro Maria, deve ser Maria de Fátima, colocou a resposta da Júlia. Homem grilo e o menino. O Cauã também participou, da Proelis, que colocou Homem Grilo e o Menino. Maria Eduarda também, Homem Grilo e o Menino. Ana Beatriz, Homem Grilo e o Menino. Nossa, muita resposta, gente. Muito legal. Ó, se a gente não conseguir falar todos, não tem problema, porque a gente está vendo aqui, está visualizando. A Pro Nadir colocou. O Carlos, o aluno dela, respondeu. Menino, homem grilo e o ladrão. Isso para a primeira. Olha, né? o Pro Vanderlei. Posso mandar uma foto de onde começou essa história do Homem Grilo? Só não consigo nesse momento, mas prometo mandar ainda onde. Para onde devo mandar? Muito legal, Pro. Então faz o seguinte, procura lá eu no YouTube, o Andréia, né? YouTube é ótimo, né? YouTube eu não tenho não, tá? No Instagram, Daniele Duarte. Daniele, meu nome fica aí na tela? Consegue colocar meu nome na tela, Marcos?
Quem que consegue pôr meu nome? Daniele Duarte. E o da Andréia é Paulon. Ander Paulon. Ander Paulon, tá? Ander é com o N aí, ó, tá na tela. Então é Daniele, com 2 L's Y, Duarte. E da Andréia dá para pôr também? É Ander em inglês. Ander é com U, tá, Ander, gente? underline, Paulon. Paulon, Procura por ok? Paulon que vai encontrar. E aí vocês vão encontrar, e aí você consegue mandar pra gente, porque aí adoro quando vocês participam e tentem acrescentar na aula, bem legal. Então, continuando aí, só para os alunos terem essas respostas, né? Estão certíssimos, conseguiram aí prestar atenção. Então, é o homem grilo, o menino, mas quem que eles esqueceram? O ladrão. Não, alguns colocaram. Alguns colocaram? Alguns colocaram o ladrão Ah, também. então, legal. Uhum. O ladrão também tá na cena, né? Porque, olha lá, ele tá pegando o ladrão e o menino vai pedir um autógrafo. Aí, 2. Qual ambiente, né? Em uma cidade grande, mas sim, qual cidade? A gente mencionou que ele ele protege a cidade de Osasco. Então, é a cidade de Osasco. E por que se pede um autógrafo, né? A gente pede um autógrafo quando é muito fã de alguém, quando alguém é famoso, uma pessoa importante, e realmente a gente quer guardar alguma coisa de recordação. Então, a gente pede um autógrafo nessas circunstâncias aí. Aí, continuando, tô adorando a interação dos alunos, gente. Que informações implícitas são necessárias para compreendermos as tirinhas? Vamos lembrar aqui, informação implícita. O que não está dito ali na tirinha, mas tem essa informação para a gente, para acrescentar, por exemplo, que gera um humor. Já estou dando uma dica aqui, hein? Porque olha o último quadrinho ali da tirinha. Então, eu preciso de uma informação ali a mais, que não está dita, mas que gera todo esse humor também. Aí, assim, que elementos não verbais contribuíram para a construção de sentido da tirinha. Não verbais, hein? Então, vamos lembrar que não verbais são as imagens que nós temos aí. O desenho, ok. E a 6, em qual quadrinho está o efeito de humor da tirinha e como ele foi gerado? Já dei até a resposta, se alguém ficou ligadinho. Então, aqui 2 minutinhos. Tentem coletar algumas respostas. Então, assim, um coletou a resposta da 4, outro coletou a da 5, porque eu sei que é complicado pegar todas as respostas e colocar aqui, não tem problema. Então, foquem nos alunos assim, gente, vamos responder a 6, sei lá, vamos responder a 4, vamos responder a 5. Se não der para responder todas agora. Mas o que eles colocarem de informação, vocês colocam aqui pra gente. 2 minutinhos. Muito bem, vou deixar o chat aberto aqui, porque está subindo devagarzinho, mas está subindo, né, Deia? E aí, o que você conseguiu coletar? Vamos lá. Bom, o aluno Luiz, da Pro Shirley, colocou que o menino confundiu, então, o homem grilo aí com o Chapolin Colorado. Certo? Muito bem. Quem mais colocou? Aluno Roberto também colocou isso, da Pro Cláudia.
A Emanuele da Prodaniele também colocou. Ou é Daniel. Ai, gente, perdão, porque às vezes o nome vem tudo juntinho, tá? E a gente... O que mais? Da Promarta também. Foi a Laís que respondeu. Que o menino acha que ele é o Chapolin Colorado. Nossa, temos uma resposta bem grandinha aqui da aluna Lenara. Vamos lá. Na minha percepção nenhuma, porque eu não consegui entender perfeitamente com os elementos não verbais que contribuíram, foram as imagens. Então, tá, elementos não verbais são as imagens, tá, Lu? Então, talvez você tenha confundido nessa parte. Porque as imagens estão deixando bem mais fácil de entender. Na minha opinião, o efeito de humor está no último quadrinho, pois ele fala do Chapolin Colorado, o super-herói não é o Chapolin Colorado e o Homem-Grilo. Então, você conseguiu entender, de repente só trocou na hora de escrever. Você quis dizer que os elementos não verbais são importantes e muito aí para a tirinha. Entendi a sua opinião. Muito bem. O que mais, Deia? E a 5? Na 5, elementos não verbais, deixa eu ver aqui. Na 5, o aluninho respondeu, só colocou sim. Não, aí não dá. A Proeliane, o Peraí. aluno Ederson colocou as cenas, as imagens. A Pro Gilciane, o Daniel colocou os personagens. Os personagens. Alguém colocou as imagens aqui que eu perdi. Aqui tem a Pronadir, ó. Na 5, cenário e as imagens. E isso foi a Carol que respondeu. Muito bem. E na 6, em qual quadrinho está o efeito de humor da tirinha e como ele foi gerado? Pro Rosimeire, a Heloísa, aluna da Pro Rosimeire, respondeu no último quadrinho. O humor acontece quando o menino confunde o homem-grilo com o Chapolin Colorado. A Pro Daniel também, a aluna Carol, o último quadrinho, né, que é o terceiro. Ele não foi reconhecido. Tadinho. A cara dele também, gente, é bem legal, porque olha bem a imagem. O menininho sai todo saltitante, feliz, né? E ele, tipo, tava tão feliz que pediram autógrafo e a carinha dele faz toda a diferença. Tem mais? Aqui, ó, pro Marialda. O Felipe colocou quando o menininho saiu correndo falando que ele era o Chapolin. Todo mundo aqui conhece o Chapolin, né? Acho que os alunos também conhecem. Legal. Júlia, o menino confundiu com o Chapolin. Muitas respostas. Muito bem, gente. Muito bem. Ok, então vamos lá. Respostas aí na tela que vocês gostam. É preciso saber quem é o Chapolin Colorado em relação à informação implícita, né? Que foi, eu já dei até a dica aí para os alunos, mas eles conseguiram pegar. Então, é preciso saber que este é um super-herói diferente dos outros, né? Que seus poderes são outros. Então, o Chapolin Colorado, inclusive, ele era um super-herói de Araque, assim, né? Porque não era ele nunca que resolvia os problemas. Sempre eram os outros, ou era sem querer, alguma coisa assim. Só que eu acho que ele confundiu pelas anteninhas. Porque o Chapolin tinha anteninha e o Homem-Grilo, se vocês repararem, também tem a anteninha, né? Aí, assim, o que contribui realmente? As imagens, o cenário e principalmente as expressões faciais das personagens. Então, todos esses elementos, o menininho pulando, ele bravo, ele feliz e contente com o pedido de autógrafo. Então, todos esses elementos constroem, sim, esse humor nessa tirinha, principalmente lá no último, que para mim tá impagável, tá muito boa. A Pro Lúcia Helena colocou a resposta da Gabriela, aluna dela. Os riscos indicando os pulos de felicidade do menino e indicando a raiva do herói. Exatamente. Então, tem alguns elementozinhos que fazem muita diferença, né? E aí, a 6, em qual quadrinho está esse efeito de humor? Está realmente no último, quando ele confunde um personagem com o outro. Então, a gente, respondendo a 4 e a 5, gera aí a resposta da 6. Então, é uma construção aí de resposta. É importante a gente parar com o nosso aluno e analisar cada item? Sim, é extremamente importante, porque como eu falei na aula passada, os elementos não verbais e os verbais, eles andam juntos aí na construção das tirinhas de humor, certo? Aí, continuando. A atividade 2, ainda é analisando agora a linguagem, tá? Essa forma de falar é comum na linguagem formal ou informal e por quê? Dos dois aí, dos três. O ladrão não fala, né? A linguagem utilizada é adequada ao contexto expresso no texto? E a 3, como seria escrita a frase de acordo com a linguagem formal aí? Certo? Então, respondam aí essas 3. 2 minutinhos também.
até os 2 minutinhos não dá tempo de passar. Então, vão respondendo aí, pode deixar o chat aberto e a gente vai coletando as respostas. E aí, ideia, qual linguagem? Yasmin colocou, da Pro Alessandra, linguagem informal. Maria Eduarda, Pro Enilde, linguagem formal. Que mais? Tem alguns pros que colocam, né? Mas não deve ser o coletando todas as respostas dos alunos. Do Pro Daniel, o Jean colocou informal. Informal. E a 2? É uma linguagem utilizada, tá adequada aí para o contexto? A Promércia colocou sim, pois é uma linguagem própria da fala, acho que quis dizer da fala da criança, né? Porque ele fala tio, né? Tio, me chama. O herói ele chama de tio. Que professora quem já foi chamada de tia na vida? Acho que todas. Acho que todas, exatamente. Os professores também, que temos homens aqui, tio, né? Então temos vários aí. E a 3, eu vi uma resposta aqui de alguém, cadê? Protaíse. Protaíse? Tio, dê-me um autógrafo. A Pro Sandra também colocou. Senhor, dê-me um autógrafo. Ela já trocou aí. Essa 3, inclusive, eu ia explicar mais a fundo. Só que assim, eu acho que não é, na verdade, a habilidade e o objetivo da nossa aula de hoje. Mas você pode explicar, assim, para o aluno, tá bom? Inclusive, lembrar daquela musiquinha antiga lá que cantava Cerrado, né? Me dá um danoninho. Que, na verdade, se a gente for analisar, está na linguagem informal da criança, né? Então, você pode tentar fazer uma análise também com isso e explicar para o nosso aluno por que ficaria diferente. Então, sim, há marcas de coloquialidade nesse trecho, né? Trata-se de uma linguagem informal, até porque é uma criança. E aí, por se tratar de uma criança e pela situação presente na cena, a linguagem é totalmente adequada. Tio, me dá um autógrafo? Tá ok, gente, certo? Agora, se a gente fosse colocar numa linguagem formal aí, norma padrão, a gente falaria o quê? Senhor, dê-me um autógrafo, mas, poxa, ia descaracterizar totalmente a cena, ia perder até o humor que tem ali na nossa tirinha, tá bom? Então, reforça isso com o seu aluno. E aí, o que a gente vai assistir agora? Pode soltar o vídeo antes que não dê tempo. Vamos começar o programa, que hoje é um programa completamente diferente. Completamente diferente, e vocês vão entender por quê. Porque eu vou contar aqui, na companhia dele, a biografia de um sujeito muito importante na minha vida, na vida do Brasil inteiro. Realizou um milagre fantástico na história cultural do Brasil. E eu acompanho a vida dele praticamente desde que ele começou. É uma das mais antigas amizades da minha vida. Ele chama Maurício de Souza. Maurício de Souza, que coisa fantástica, hein? Olha quanta coisa aconteceu nesses 50 anos na sua vida. Aí está o Maurício de Souza, criador desse universo que faz parte da história contemporânea do Brasil. Tem também as coisas didáticas que o Maurício faz, que pessoas encomendam, escola, institutos, tudo. Muita coisa didática, inclusive para o mundo inteiro. Essa aqui é uma história, né? Conta a história da descoberta da América para uma revista do Vietnã. É uma coisa impressionante. Nós vamos começar a contar. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel. O que é isso, rapaz? Mogi das Cruzes, rapaz? Não, nasci em Santa Isabel, uma cidade pequena, perto de Mogi das Cruzes. Minha família viajou para Santa Isabel, nasci lá. Ela chegou a morar em Santa Isabel? Lá ela ficou uns tempos lá, até eu ficar taludinho e poder mudar para Mogi das Cruzes, onde eu me criei. Você já desenhava na infância e o tempo todo, obsessivamente, naturalmente? Eu me lembro da infância desenhando, pintando, rabiscando. Papai era poeta, ele tinha uns livros, uns cadernos de poesia muito bonitos. Eu adorava, quando ele saía, pegar o caderno dele e ilustrar as poesias dele. Ilustrar daquele jeito, estragando o caderno dele. Né? Daí o meu pai, muito sabido, olhou e falou: ah, você gosta disso? Saiu, comprou um caderno igual ao dele,
lápis, tudo mais, e me deu, falar, esse aqui é seu, esse aqui é meu, agora você usa o seu. Então não brigou, e me deu carta branca para continuar rabiscando, desenhando. Mas o mais engraçado, Maurício, é que a história do seu pai é muito parecida com a história do meu pai. E da minha mãe também. Minha mãe deixava eu desenhar onde eu quisesse. Mas você não começou profissionalmente como desenhista, você foi ser repórter, né? Eu resolvi procurar um local para trabalhar no desenho que eu queria. Fui para São Paulo, monta de desenho debaixo do braço, mostrei lá para um chefe de arte do jornal Folha de São Paulo, né? Ele olhou meu material, olha, menino, faz outra coisa na vida, desenho não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro, faz outra coisa. O mundo caiu para mim. Porque eu achava que todo mundo falava que eu desenhava, minha mãe, meu pai, minha avó, minha namoradinha, meus colegas de escola, todo mundo. E o rapaz fala, desista disso. O repórter. Eu tive esse cara também, Maurício, que coisa impressionante, né? Meu filho, vai fazer outra coisa, vai. E aí... Bem, na Folha, quando eu estava saindo da sala de arte, eu passei pela redação, tinha um jornalista chamado Cartacho, me viu passando, devia estar com uma cara de desesperado, de suicida, candidato ao suicídio, né? Ele falou, o que houve, menino? Daí eu choraminguei para ele, eu contei a historinha, né? Ele olhou meu desenho e falou, olha, você desenha, mas você precisa aperfeiçoar, precisa melhorar, precisa apresentar melhor. Daí ele falou, mas espera aí, você deve estar precisando de trabalhar, ganhar dinheirinho? Tem uma vaga aqui de copydesk, vai fazendo amizade aqui, enquanto isso, aperfeiçoa seus desenhos e depois volta para mostrar o desenho para tentar vender o peixe. Entrei, comecei a trabalhar durante alguns tempos, daí houve uma vaga na reportagem policial, ele veio me falar, olha, tem uma vaga, paga mais, você sabe escrever, entra na reportagem, faz mais amizade, network, né? Entrei. Só que para um menino de 18, 19 anos, reportagem policial é um mundo novo. Fala, puxa vida, eu vou virar um super-herói. Comprei uma capa e um chapéu de detetive americano, voltei para a redação fantasiado, mas daí começou a ficar meio perigoso. Eu tinha cada vez mergulhar mais no mundo do crime. Não era aquilo que eu queria. Eu queria desenhar, eu queria fazer historinha, né? Então tá aí, né, nosso grande Maurício de Souza, inclusive foi aniversário dele esse mês, né, mês passado, na verdade. E é só para a gente refletir e discutir aí com os nossos alunos, porque vocês viram ele falando do interesse dele pelo desenho e que a família dele, o pai dele, né, não acreditava. Então é mais para a gente refletir, você aluno que gosta de desenhar, que tem esse tino aí para isso, não desista. Quem sabe você não pode virar um Maurício de Souza ou qualquer outro aí, né, desde que você faça o que você gosta, que é muito importante. E foi só para dar um incentivo e a gente conversar um pouquinho mais tete a tete com o aluno, que eu sei que muitos gostam de desenhar. Por hoje foi só. Avalia aí nossa aula. E pode abrir o chat também para eles avaliarem. E é isso. Obrigada, Deia. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.